Bom dia, Igreja Central de Curitiba. Oh, que alegria, que bom nós estarmos aqui de volta. Estava com muita saudade de vocês. Bom, deixa eu ver primeiro quem aqui é membro da Igreja Central de Curitiba. Levanta a mão. Quero ver. Quantos não são? Levanta a mão. Olha, hoje nós estamos com muitos membros aqui, mas também a gente vê que a igreja está em ritmo de férias ainda, né? Quer dizer, pessoas que no final de semana vão para a praia e vão para outros lugares. Aliás, hoje está um ótimo dia para a praia, vocês não acham? Olha só, e aqui vocês estão sentindo um ambiente bem caloroso na igreja, não estão? Essa igreja é uma igreja calorosa, vocês vão sentir isso o tempo todo, né? Até porque nós não temos calor aqui em Curitiba, né? 3 anos que eu moro aqui e eu acho que eu tive que tirar um ventilador ali, tirar todas as teias de aranha dele, para poder usar, porque eu nunca usei aquele ventilador. Acho que eu usei uma vez só desde que eu estive aqui, que eu vim para cá. Eu me lembro do ano passado de um irmão da igreja, amigo meu, que comprou um ventilador de teto, demorou 1 semana para instalar e depois não instalou mais, porque não precisou. Porque aqui não faz calor, não é? Esse ano está diferente. E a visão daqui é um negócio tremendo. Parece que vocês vão voar, parece que está todo mundo batendo a asa assim, ó. É um negócio maravilhoso. Que bom receber vocês todos aqui nesse sábado para adorar ao Senhor, nesse ambiente que é um ambiente gostoso. Já oramos, já cantamos e agora chegou o momento de nós nos abraçarmos. Um abraço suado. Vamos fazer isso? Um abraço suado. Dá um abraço suado para quem está na sua frente, atrás de você. Do lado não vale, eu já falei para você, não vale. É para quem está na frente, atrás. Fala assim: bem-vindo aqui à Igreja Central de Curitiba. Que bênção, amém. Hoje é um dia de festa, hoje é sábado, dia de celebrar, de louvar o nome do Senhor, de abraçar também, não é? Que bênção, que alegria. Esse é um abraço bem suado, né? Todo mundo abraça o Senhor, não? Obrigado, viu? Feliz sábado para você. Um abraço bem suado, nos dois sentidos, né? Abençoado e bem suado também. Mas eu quero convidar você, eu quero conhecer você que não é membro de nenhuma igreja adventista sétimo dia, você que é irmão nosso de qualquer outra denominação e que hoje está aqui congregando, louvando, adorando conosco. Cadê você? Levanta a mão, quero ver a sua mão. Oh, que maravilha, bem-vindos. Vamos dizer todo mundo para eles, bem-vindos. Vamos lá, 1, 2, 3. Bem-vindos. Que bênção. Agora nós temos que dizer outra coisa. Deus te abençoe. Vamos lá? Deus te abençoe. Amém. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé. A gente quer dar uma lembrança para você levar para casa. Aliás, é um presente, é um livro, você vai gostar bastante. Fica em pé, por favor. A gente tem uma equipe aí para distribuir para você essa lembrança e você ir para casa e estar sempre lembrando desse sábado que você passou aqui conosco. Olha que coisa maravilhosa, quanta gente. E você que está atrás, na frente aí, olha, já sabe que tem um compromisso depois do culto de conversar, tomar conta dessa pessoa. E também o que mais? Levar para almoçar em casa, né? É isso. Que bênção. Eles vão chegar aqui, tá? Tenha calma que o pessoal vai chegar aqui. Que bom que você está aqui nessa manhã. Bem, eu quero, antes de abrir a palavra de Deus, quero chamar aqui na frente o Hudson, a Nina, as meninas, eles não estão sabendo, por isso vai levar um tempinho. Então, enquanto o pessoal recebe o nosso presentinho, eu vou pedir para o Hudson vir aqui. Hoje é o último sábado dessa família conosco na igreja. E a Nina estava até agora aqui ainda no grupo de louvor. O Hudson está sempre dentro da cabine de som ali, trabalhando com as transparências, com a nossa parte de informática. E são membros dessa igreja. Eles servem a essa igreja, né? E como voluntários e tal. E eles estão se mudando daqui de Curitiba. Vão para
o IASP. Então nós estamos perdendo essa família querida que congrega conosco aqui já há muitos anos. Eu gostaria de chamá-los aqui e convidar toda a igreja para nós orarmos com eles. Fazemos uma oração especial, dedicando a vida deles ao trabalho do Senhor, lá onde eles vão, lá no IASP. E agradecer a eles também pelo trabalho bonito e voluntário que eles têm prestado para a igreja. Eu vou convidar todos vocês para fecharem os olhos e nós vamos orar. Deus amado e Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por podermos servir ao Senhor. Somos agradecidos ao Senhor pela vida que o Senhor nos dá, pelo dia, o sol que nasce a cada dia e renova a nossa vida. Pai, nós estamos aqui nesse momento com o coração pesaroso, porque vamos perder essa família tão querida do nosso convívio aqui. Mas estamos felizes também, Pai, porque o Senhor tem providenciado para eles um outro lugar de trabalho, um outro lugar de serviço para o Senhor também. Agradecemos e louvamos o Seu nome, porque o Senhor sempre está à frente de tudo. Queremos mais uma vez colocar a vida do Hudson, da família dele, nas Suas mãos. Queremos mais uma vez pedir ao Senhor que os acompanhe, que os dirija e que o Seu anjo os acompanhe o tempo todo por onde quer que andarem, Pai. Que a Sua graça os cubra e que o Senhor possa também suprir as Suas necessidades em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado por tudo aí, viu? Obrigada, pastor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Bem, eu quero convidar você para nós cantarmos o finalzinho dessa música, a última música do nosso louvor. Vamos só, antes de cantar, nos lembrar quem é o nosso Deus. Quem é Ele? E nosso, você sabe que é muito genérico também, né? Quem é o meu Deus? Quem é o meu Deus? Eu gosto de lembrar quando Davi foi passar todo o material que ele tinha ajuntado e acumulado para a construção do templo, e ele foi passar para Salomão o material e as instruções para a construção do templo. E ele diz assim: esse aqui é o material e as instruções que Deus, o meu Deus, me deu. Essa parada do Davi, quando ele diz assim, que Deus, o meu Deus, isso aí é muito significativo para mim, porque isso aí mostra que Davi tinha uma intimidade com Deus, e que Deus era muito conhecido dele, era muito chegado. Então, vamos pensar, quero convidar você a pensar assim: quem é Deus? Quem é o meu Deus? Como Ele age? Que grandes obras Ele tem feito nesse mundo, no universo inteiro, e que grandes obras Ele tem feito na minha vida? Qual é o tamanho do amor desse Deus e da misericórdia dEle? Qual é o tamanho? E aí, pensando nisso tudo, eu quero convidar você a cantar bem bonito comigo assim, ó. Grande é o nosso Deus. Crescendo, vamos lá? E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém? Salmo. Abre a sua Bíblia, abra o seu celular em Salmo 148. A gente tem que se modernizar, é ou não é? Salmo 148, 18. Ou 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos
os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Amém? Vamos pensar nesse texto de novo? Vamos ler de novo, pensando nele. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Deus está perto de você? Você sente Deus pertinho de você? Sente. E eu sei que muitos não chacoalham a cabeça assim positivamente, porque não sentem. E talvez se sintam mais pecadores do que os outros, porque não sentem. E algumas vezes, quem sabe, pensam em desistir da religião, ou de seguir a Deus, ou de seguir um caminho, porque não conseguem sentir o Senhor perto deles. Agora, existe uma grande diferença entre sentir Deus perto e Deus estar perto. Existe ou não existe? Uma grande diferença. O fato de você não sentir Deus perto não quer dizer que Deus não esteja perto de você. Porque os sentimentos enganam. E como enganam? É obra-prima do inimigo fazer você sentir que está tudo bem, quando na verdade está tudo mal. E é obra-prima dele fazer você sentir que está tudo mal, quando na verdade está tudo bem. E isso indica para mim que eu não posso me guiar pelos meus sentimentos. Aí vem uma grande coisa, porque quando eu sou guiado pelos sentimentos, muitas vezes eu busco um tipo de relacionamento com Deus, onde só a emoção é que manda. Deus espera que exista emoção envolvida no meu relacionamento com Ele? Sim ou não? Olha, eu acho que vocês perderam o pique nas férias, viu? Né? Desse negócio da gente ficar conversando e perguntar e responder. Você acha que Deus espera que no nosso relacionamento com Ele esteja envolvido esse elemento chamado emoção? Sim ou não? Sim. Amém, que bom que vocês responderam sim. Porque Deus espera. E Deus se compara na Bíblia a um pai, Ele se compara a uma esposa, Ele se compara ao noivo. Ou seja, nesses relacionamentos todos, a gente espera que haja emoção. Eu oro sempre e peço para Deus, Senhor, eu peço para o Senhor que me mantenha sempre apaixonado pela minha esposa. Sempre. Apaixonado. E paixão é um sentimento que as pessoas criticam muitas vezes. Elas dizem assim, paixão não é um bom sentimento. Porque a paixão é passageira. Na paixão está envolvido muito de emoção e pouco de razão. Mas a verdade é que a paixão, ela é primordial num relacionamento. Eu preciso amar e estar apaixonado. Lógico, é uma paixão diferente dessa paixão de só emoção. Mas tem que ter emoção. Eu já tenho dito para vocês algumas vezes que um relacionamento, ele termina quando um casal resolve ser só amiguinho. Não dá para ser só amiguinho. E eu sei que alguns de vocês pensam assim, mas eu já estou casada, eu estou com 70 e tantos, 80 anos, eu já estou idoso, a minha esposa também, nós não vamos ficar namorando. Mas eu me lembro lá numa igreja onde eu era pastor, que tinha o irmão Joãozinho, casado com a irmã Mariquinha, lógico que os nomes são fictícios, né? Apesar que eu conhecia uma Mariquinha assim, mas... É o Joãozinho casado com a Mariquinha, e eles vinham para a igreja sempre assim. Ele vinha a uma distância de mais ou menos 3 passos à frente dela, desde casa até a porta da igreja. Sabe como é que é? Equidistantes, assim, eles andavam sempre naquela distância. E ele tinha a impressão de que estava indo mais rápido do que ela. Eles estavam indo na mesma velocidade, só que ele queria chegar antes. E eles se sentavam, e como ele era diácono, ele sentava num lugar, ela no outro, e depois eles voltavam assim, nessa distância de novo. Até que um dia o irmão Joãozinho, coitadinho, ficou viúvo. Mas ele encontrou, depois de 1 ano e meio, a irmã Filomena. Só nome moderno, né? Uma coisa. Aí ele casou com a Filomena.
e com a Filomena ele vinha de mãozinha dada para a igreja. Hã? Coitada da Mariquinha. Então, por misericórdia, vai namorar a Mariquinha. Hã? Tem que ter paixão no relacionamento. E eu peço para Deus assim também: Senhor, embora muitas vezes eu não sinta o Senhor do meu lado, embora muitas vezes eu não sinta a sua presença assim como em outras vezes eu sinto, me mantém sempre apaixonado pelo Senhor também. Eu quero ser apaixonado pela minha esposa e quero ser apaixonado pelo Senhor. Então o sentimento precisa estar envolvido, sim. A emoção precisa estar envolvida, sim. Contudo, nem sempre você tem a mesma intensidade de sentimento, não é todos os dias que você tem pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu cônjuge, e com Deus também é assim. O inimigo está sempre tentando fazer oscilar o nosso sentimento e principalmente ele tenta confundir-nos a respeito da nossa fé, misturando fé com sentimento, para que eu fique pensando que não tenho fé, porque eu não estou sentindo, eu não estou emocionado a respeito daquilo. Então o inimigo tenta me confundir a respeito disso, e eu fico pensando, eu não tenho fé, porque eu não estou sentindo Deus perto de mim. Eu não me sinto perto de Deus, eu me sinto longe de Deus. A minha emoção, eu não tenho aquela vontade de ler a Bíblia, eu não tenho aquela vontade de orar, eu não tenho aquela vontade de ter comunhão com Deus, eu não estou tendo mais vontade de levantar na madrugada. Eu vou dizer para você, se você ficar se relacionando com Deus baseado na vontade, você não vai se relacionar com Deus. Eu me lembro de um garoto que eu conheci depois de um sermão, e ele disse assim: pastor, eu tenho um problema, eu não quero me perder, mas eu odeio ler a Bíblia. Eu digo, você tem um problema, e eu estou aqui, pastor, porque eu quero pedir para o Senhor, me ajuda, como eu faço para gostar de ler a Bíblia e orar? E eu disse para ele, leia a Bíblia e ore. Ele disse, tá. E foi saindo. Eu, espera aí, porque você está indo embora. Não, você está querendo rir com a minha cara? Tudo bem, ele ficou bravo. Ele disse assim, espera aí, vem aqui. Vamos conversar assim. Eu não sou agora o pastor. Eu sou o médico. E você é o paciente. Você acabou de me descrever sintomas de uma doença espiritual. Então eu sou o médico. E eu vou dizer para você assim, diante do que você me apresentou, eu vou te dar um tratamento. Como médico, você vai morrer amanhã por causa desses sintomas que você tem. Então você precisa do tratamento urgente. É seríssimo. A não ser que, tem uma salvação, você tome todos os dias uma injeção, ela tem uma agulha desse tamanho, é bem dolorida, dentro do seu umbigo. Todo dia vai ter que tomar essa injeção. Vai tomar ou não vai? Ele diz assim, credo, mas ler a Bíblia é tão ruim assim? Eu digo, para você é, não é? Ele disse, é. Então, tá bom, eu já entendi. Entendeu bem? Sabe por quê? Ler a Bíblia e orar, muitas vezes vai ter gosto de remédio. Vai ser ruim, se você não tem vontade. Mas a gente não pode esperar a vontade para isso. Nós temos que ir atrás, pedir. Por isso que aqui está dizendo, perto está do Senhor, de todos os que o invocam. Ou seja, você quer Deus perto de você? Então a primeira coisa é você parar de olhar para os lados, para você mesmo, para cima, e você parar de dizer assim, eu estou fraco espiritualmente, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, e é por isso que eu não tenho orado, e é por isso que eu não tenho lido a Bíblia. Eu estou esperando a vontade voltar. Então você está doente e não está tomando o remédio. Para você, ler a Bíblia e orar tem que funcionar como um remédio. E Deus está dizendo, você quer me sentir perto de você? Então, se esforce. Em que sentido? Salvação pelas obras? Não, pelo contrário. Me busque, invoque o meu nome. Não deixe de estar ligado em mim. Quão ligado Deus quer estar comigo? Quão junto? Quão juntinho? Muito junto, muito perto,
inseparavelmente. Deus criou você e eu para nós estarmos ligados com Ele o tempo todo. Era assim antes do pecado, não era? Era desse jeito. Todos os dias Deus vinha se encontrar com o homem e com a mulher ao pôr do sol. Que ligação maravilhosa. Era um relacionamento assim. Eu gostaria de ter um relacionamento assim com os meus filhos, mas eles moram longe daqui. Não é possível hoje ter esse relacionamento com os meus filhos. Quando eles moravam em casa, a gente tinha esse relacionamento. Todos os dias a gente se encontrava. E quase todos os dias eu tinha um tempo para brincar com eles. Das brincadeiras que eu mais odiava, mas que eles amavam. E de outras eu gostava também. Mas eu tinha que ficar no nível deles, brincando com eles. Deus espera ter essa ligação conosco. E Ele se inclina para ouvir a nossa voz. Ele se rebaixa ao nosso nível para ouvir o nosso clamor. E Ele diz assim: quando você me invocar, não tenha dúvida, eu estarei perto de você. Então, no dia em que você acordar, não tiver com vontade de orar, não estiver com vontade de ler a Bíblia, e não sentir a presença de Deus, e você for e orar, e invocar o nome do Senhor, e ler a Bíblia, e sair vazio do seu culto, e dizer: tá bom, Deus, o Senhor falou para mim, me invoca, leia a Bíblia, ore, e eu vou estar perto de você. Tá bom, mas eu não sinto o Senhor perto. Não interessa que você não sinta. Deus está perto. Ele está ao seu redor. Ele está junto com você. Aí ele diz assim: de todos os que o invocam em verdade. O que é em verdade? Em verdade, para começar, é o contrário de em mentira, em falsidade. Em verdade está dizendo que é uma coisa assim do coração, da alma, de todo o coração. É isso que o salmista diz: de todo o coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. De todo o coração. Então Deus espera que eu o busque de todo o coração. E buscar a Deus de todo o coração é abrir o coração para Ele, é contar as coisas para Ele, é abrir tudo, é não esconder nada e dizer: Senhor, olha aqui, eu estou enfrentando essas dúvidas, eu estou enfrentando essas tentações de falsidade na minha vida, e eu quero ser verdadeiro com o Senhor. E depois diz assim: Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Deus está dizendo assim: eu estou aqui disponível, disposto para salvar você, para atender o seu pedido, a sua vontade, o seu clamor. Aí você tem que ficar de olhos abertos durante todo o dia, porque Deus vai falar, Deus vai se demonstrar, Deus vai falar. E como é que Deus fala? Deus fala de maneiras, Deus fala ao ouvido. De repente você escuta uma voz assim, diz: eu escutei uma voz. Sim ou não? Ai, que sim mais malacafenta. Não o dela eu ouvi, foi bonito. Mas, sim ou não? Sim. Ah, e por que você não falou da outra vez? Se Deus já falou com você assim alguma vez, diga sim agora, vamos ver. Sim. Olha, um monte de gente, então você esqueceu de falar, tá bom. Deus fala assim, lógico que Deus fala assim. Mas eu particularmente gostaria que Ele falasse mais vezes desse jeito comigo. Porque é pouquinho demais. Seria muito bom falar com Ele e ficar ouvindo. Agora, Senhor, é o Senhor que fala. E Ele falasse. E eu entendesse tudo certinho e fosse. Mas muitas vezes, quando Deus fala, não é uma voz audível. É uma coisa, sabe quando a pessoa diz: eu não sei, é uma voz que parecia que estava dentro da minha cabeça. E as pessoas não sabem explicar de novo. Às vezes não é uma voz, coisa nenhuma, é um pensamento que vem. Você diz: não, isso é pensamento meu, não é Deus falando. Mas é Deus falando sim, na maioria das vezes, e essa coisa se confirma depois durante o dia. Você sabe que Deus falou: olha aqui, aquilo que Deus falou se confirmou aqui agora, que coisa tremenda, Deus falou comigo. E depois de um tempo, quando aquilo passa, você já começa a pensar assim: será que foi Deus que falou mesmo?
Sabe, lá 3 meses atrás. Será que foi invenção da minha cabeça? Eu gostaria que Deus falasse mais frequentemente e que fosse mais audível. Mas quando a gente olha na história da Bíblia, não foi assim com tantos homens e mulheres que Deus falou desse jeito. Pouquíssimos. Porque Deus entende que quando Ele atua no mundo, no universo, na minha vida como o meu Deus, não só o Deus criador e mantenedor de tudo, mas quando Ele atua como o meu Deus e também como o criador e mantenedor, Ele espera que eu reconheça isso e que eu acredite nisso e que a minha fé se desenvolva, mesmo sem eu ouvir audivelmente, mesmo sem eu ver visivelmente as coisas que Deus faz. Isso aconteceu muito e acontece o tempo todo, desde quando o pecado entrou no mundo. Deus criou o homem para viver juntinho dele, mas o pecado separou o homem de Deus e incrivelmente, como o homem desenvolveu uma tendência de abandonar a Deus, foi ou não foi? Rapidinho, os descendentes de Caim, eles se tornaram ateus, rapidinho eles se tornaram contra Deus, rapidinho eles desprezaram a Deus, e rapidinho eles se corromperam, se separaram dos descendentes de Sete, porque não dava para viver junto. Caim pecou e sumiu, foi para a terra de Nod, voltou, casou com alguma irmã dele, levou embora. E a Bíblia diz, quem foi o homem que construiu a primeira cidade na face da terra? Você sabe? Foi Nimrod? Foi ele? Leia aqui comigo, vamos lá. Está aqui em Gênesis, no capítulo 4, verso 17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. O primeiro homem que construiu uma cidade foi Caim, numa época em que Deus tinha dito assim: cresçam, multipliquem-se e encham a terra, espalhem-se pela terra. Caim fez o contrário, diz assim: eu vou fazer uma cidade, não vão ficar todo mundo juntinho, ninguém vai se espalhar. Juntou. E logo você vai ver que Lameque, filho de Caim também, foi o primeiro bígamo da história. E ele continua essa vida de assassinato também. Ou seja, a geração de Caim se afastou de Deus, e eles foram para tão longe de Deus, que eles não podiam ficar junto com os descendentes de Sete. E ali no Gênesis capítulo 6, a gente vê que houve um problemão. O problemão aconteceu quando? Capítulo 6, verso 3. Verso 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, quando juntou tudo de novo, os descendentes de Sete com os descendentes de Caim, os servidores de Deus, os servos de Deus, com os servos do inimigo, quando eles se juntaram, logo em seguida veio o dilúvio. Deus diz assim: toda a raça humana é carnal, e eu não vou suportar mais a raça humana. A tendência do ser humano de ir para longe de Deus, muito forte. E veio o dilúvio, de toda a humanidade, só se salvou Noé e a sua família. Só. Quantos filhos Noé tinha? Quantos? 3. Vamos falar junto comigo? Sem, Cão e Jafé. Sem, Cã e Jafé. A palavra de Deus diz que logo depois do dilúvio, Noé, porque era lavrador, plantou uma vinha. E ele se embebedou de vinho. E por ter se embebedado, Noé fez uma loucura. Resolveu ficar nu. Mas era dentro do quarto dele. E Cão, vendo aquilo, achou engraçado. Riu um monte e chamou os irmãos para verem
a maneira aloprada do pai. O tremendo desrespeito dele para com o pai dele. Embora o pai estivesse tomando uma atitude errada. E por causa daquilo, Noé pronunciou uma profecia sobre Cão, dizendo que ele seria escravo dos irmãos dele. Puxa vida, quando a gente olha assim, dá a impressão que é uma coisa muito séria, muito brava. É ou não é? Puxa vida, o rapaz só se divertiu um pouquinho e de repente lança sobre ele uma tremenda de uma maldição. Foi uma maldição que Noé lançou sobre Cã? Sim ou não? Foi uma maldição? Foi? Ele rogou praga em cima do filho dele e a praga pegou, foi isso ou não foi? Sim ou não? Eu estou ouvindo não e estou ouvindo sim. E estou ouvindo silêncio também, que a dúvida ficou aí. Eu quero que você preste atenção em alguns aspectos. Primeiro, Deus perto de mim e eu perto de Deus. Segundo, eu e minha família perto de Deus e eu e minha família longe de Deus. Eu e a minha família maior, porque agora a minha família, primeiro é minha esposa e os meus filhos. A minha família maior são meus pais, meus cunhados, irmãos, irmãs, sobrinhos. Minha família maior perto de Deus e a minha família maior longe de Deus. A coisa começa a ficar complicada para que eu esteja perto de Deus. É ou não é? Porque Noé e a sua família foram os únicos salvos do dilúvio. Eles foram os únicos preservados, mas entre os 3 filhos de Noé, lá estava Cã, que era alguém que não tinha o coração ligado com Deus. Ele não era sincero, ele não tinha no coração dele verdade. Essa verdade da qual fala o salmista. Todo aquele que busca o Senhor e que clama pelo Senhor, em verdade vai ser atendido. E Deus vai estar pertinho dele. Então, Deus não estava pertinho de Cã, porque ele não tinha no coração dele a verdade, a sinceridade em relação a Deus. Não era por sentir ou não sentir Deus perto, é porque a verdade não estava no coração dele. Acontece que, depois que Noé pronunciou essa sentença sobre Cã, nunca mais ele poderia se libertar dessa maldição. Amém? Você não falou amém? Isso é verdade ou é mentira? Isso não é verdade. E eu quero parar aqui um pouquinho para você prestar atenção numa coisa. Ninguém está condenado a estar longe de Deus. Ninguém está condenado a estar apartado de Deus. Ninguém está condenado nem por uma profecia de Deus a se perder. Ninguém. A profecia de Deus, a advertência de Deus, ela vem para abrir os seus olhos. Será que se Cão tivesse mudado de atitude, ele poderia ter sido o contrário, não ter sido escravo dos irmãos e a sua descendência ter louvado a Deus, sim ou não? Sim, sim. Porque quando Deus faz uma profecia, quando Ele pronuncia uma sentença, ou mesmo quando Deus, através de um servo dele, profere uma maldição, entre aspas, Deus está proferindo, é uma advertência. Ele está dizendo assim, cuidado, você vai se tornar nisso se continuar desse jeito que você está. E ninguém está condenado à profecia de Deus. O grande exemplo bíblico é o quê? Uma cidade chamada? Quero ouvir vocês falarem. Uma cidade chamada? Nínive. Deus diz assim, Jonas, vai lá e anuncia para aquele povo que eu vou destruí-los, porque eles já estão como Sodoma e Gomorra, eu vou acabar com eles. Vai lá e diz isso. E Jonas não queria ir, mas ele foi. E quando ele foi e falou, o que aconteceu com aquele povo? Se arrependeram e Deus não destruiu. E o Jonas ficou brabo, porque ele diz assim, está vendo? Eu sabia que o senhor tem o coração mole. Por isso que eu não queria ir. Porque eu sabia que eu ia lá e avisar aquele povo. Aquele povo é um povo terrível. Eles podiam mudar de ideia que o senhor não ia destruir. Olha o carão que eu estou passando aqui, olha. Porque o senhor me mandou falar e não aconteceu.
Vão dizer assim, esse é um profeta falso, porque o profeta, ele se torna profeta verdadeiro quando ele fala e acontece. Mas eu falei, não aconteceu. Deus diz, aconteceu, Jonas. Aconteceu o que mais importa para mim. Aconteceu que eles se arrependeram, por isso eles desfizeram a minha profecia. E Deus hoje chama você para desfazer a profecia dele. Sabe qual é a profecia dele? A profecia dele é que nos últimos tempos os homens seriam gananciosos, avarentos, egoístas, sem amor, sem respeito a Deus, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Essa é a profecia dele. O Senhor profetizou que os cristãos dos últimos tempos seriam mornos. O Senhor profetizou que nós que estaríamos vivendo nos últimos tempos, estaríamos vivendo desligados dele e ligados nesse mundo. Mas Deus está dizendo assim, eu chamo você para desfazer essa profecia, para ir contra essa profecia, porque afinal de contas, desde que Deus criou o mundo, Ele teve sempre aqueles que o escolheram. Depois de Adão, quem? Abel, e Abel morreu, e depois de Abel? Sete, e depois de Sete? Enoque, e depois de Enoque? Matusalém, e depois de Matusalém? Noé. E aí veio o dilúvio. Dos 3 filhos de Noé, Cã se separou de Deus. De novo, distância entre Deus e o homem, a família humana. E eles chegaram, os descendentes de Cã, chegaram a construir a cidade, Babel. Construíram uma cidade de novo. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Abre comigo aqui a Bíblia. Em Gênesis, capítulo 11, onde diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. De novo, numa época em que Deus tinha dito assim: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. De novo, os filhos de Cã foram se afastando de Deus, e rapidamente a incredulidade tomou conta daquele povo, e eles se separaram dos descendentes de Sem e Jafé, desceram para a planície de Sinear, ali perto do rio Eufrates, e construíram a primeira versão de Babilônia, a Torre de Babel. De novo, se separaram. E ali Deus dividiu as línguas dos povos. Agora, a solução de Deus para isso, a reunião, se encontra em Atos no capítulo 2, onde Deus, através do poder do seu Espírito, para uma multidão de pessoas e povos de línguas diferentes, unificou essas pessoas, fazendo com que todos entendessem aquilo que estava sendo pregado. O oposto de Babel, o oposto de Babilônia, é o derramamento do Espírito Santo de Deus. E é só o Espírito de Deus que pode fazer com que você busque a Deus sem vontade, com que você pessoalmente escolha servir a Deus, com que você traga a sua família ao altar para servir a Deus, e que você desfaça as profecias do fim, e que você, pelo contrário, seja parte do remanescente de Deus, aqueles que escolhem Deus, estar do lado de Deus e servir a Deus apesar dos pesares.
Deus está disposto a derramar o Espírito dele sobre você. Mas o conselho do salmista e o caminho que Deus traçou continuam aí presentes. Deus está perto daqueles que o invocam. Primeira coisa. Mas eu não tenho vontade. Não interessa, é remédio. Quem tem vontade de tomar um remédio bem ruim e amargo? Ninguém tem vontade. Quem tem vontade de tomar injeção? Amanhece o dia e você diz, mas estou com uma saudade de tomar injeção. Não é fácil, viu, a gente passar essa vontade. Acho que eu vou tomar uma injeção assim mesmo. Nem que seja para pôr soro fisiológico lá dentro. Eu não sei se tem alguém aqui que tem saudade de tomar injeção. Eu nunca tive. Né? Muitas vezes a palavra de Deus e a comunhão vão parecer como remédio, como injeção, mas é nesses dias que a gente busca mais. E eu quero terminar com Lucas capítulo 11, onde Jesus começou conversando com os discípulos, dizendo assim: se você estiver em casa e chegar uma visita inesperada, e você for até a casa do seu amigo de noite e bate lá e diz, amigo, eu estou despreparado, chegou a visita em casa, eu preciso de 3 pães. E o teu amigo de lá dentro diz, rapaz, está tarde, eu estou deitado, volta amanhã. Jesus disse, se ele não der para você por amor, ele vai dar pela insistência. Continua batendo, não saio daqui enquanto você não me der os pães. Eu vou ficar aqui, por favor, eu preciso, por misericórdia, só mais um pouquinho. Se não for pelo amor, vai ser pela insistência. E aí Jesus diz assim, por isso vos digo. O que ele disse? Pedi, buscai, batei, e abrir-se-vos-á. Porque eu dou para todo aquele que pede. Porque, sabe, os pais humanos, eles são pecadores, e eles amam os filhos. Se o filho pede um pão, ele não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, não vai dar uma cobra. Por isso, eu e o Pai Celeste estamos muito mais dispostos a dar para você o Espírito Santo, se você pedir com insistência. Insistência. Ou seja, a palavra de Deus diz assim, você quer desfazer a profecia que diz que o povo do fim dos tempos é um povo morno? Você quer desfazer a maldição que Satanás jogou sobre a raça humana, dizendo que nós não teríamos amor, nós seríamos desafetuosos, nós amaríamos mais os prazeres do que amaríamos a Deus? Só tem um caminho. Clama, pede, insiste, e quando você não tiver com vontade, se levanta de manhã, na madrugada, e vai lá e diz assim, Senhor, eu não estou com vontade, mas eu estou aqui, eu estou na luta, eu estou buscando, eu estou pedindo, e o Senhor me prometeu, o Senhor disse que o Senhor não desse através de amor, ia ser pela insistência. Eu não tenho amor no meu coração, mas eu vou insistir, Senhor, derrama o seu Espírito, e Ele vai derramar o seu Espírito sobre você. E aí, o resultado disso é uma vida diferente, é uma compreensão diferente de Deus e uma compreensão do tamanho do amor que Ele tem por nós. O Senhor deseja habitar o seu coração e a sua vida. Você deseja que Ele habite aí? O Senhor deseja que você esteja ligado com Ele, bem perto, diz assim, o Senhor está perto de quem invoca o nome dEle. Você quer ficar perto do Senhor? Então é hora de clamar e pedir, Senhor, por favor, eu sou nada, eu sou um vaso de barro quebrado, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me use do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, e me reanime, me revigore, me dê o poder da sua presença na minha vida, o prazer de ter a sua presença. Deus trouxe você hoje aqui, essa manhã, para dizer para você, filho, você tem todas as condições de contradizer as profecias. Você tem todas as condições de contradizer as maldições. E você tem todas as condições de me ter bem pertinho de você. Então, se você deseja isso, ou se você não deseja, mas gostaria de desejar, clama a Deus. Vai tocar a música. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus vai chegar pertinho de você.
Então se agarre nessa oportunidade, quando Deus trouxe você para dentro da casa dele. Se agarre nessa oportunidade quando Deus trouxe você para adorá-lo e dizer: Senhor, estou aqui no meio da congregação, do teu povo, por favor, enche a minha alma. Eu vou pedir, por favor, tocar a música. Enquanto a música toca, o Senhor toca em você. Eu quero que você esteja preparado para orar a Deus, falar com Ele, para deixar com que o Senhor ilumine você e use você, e que Ele se aproxime de você e você dele. Então, enquanto a música tocar, você ora. Aproveite esse momento, fala com Deus, pede para Ele: Senhor, eu quero estar diante do Senhor, eu quero que o Senhor me use como instrumento do seu Espírito, quero sentir a sua presença, está pertinho. Eu quero sempre estar diante de tua face, eu quero adorar tua glória soberana, diante do altar, eu quero sempre estar, eu quero me envolver, Senhor, usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero mergulhar nos rios do teu coração, eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Quando eu cantar, usa-me, canta comigo. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Canta comigo quando chegar a hora. Eu quero sempre estar diante de tua face, eu quero adorar tua glória soberana, diante do altar, eu quero sempre estar, eu quero me envolver, Senhor, em teus planos. Canta comigo. Usa-me, quero ouvir você. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do